Pessoal do oitavo ano, tô gravando essa videoaula aqui, né, para falar sobre o tema da primeira semana aí do volume 2 dos PETs, ok? Aí o tema da primeira semana, que consiste aí ao oitavo ano, que cabe ao oitavo ano dessa primeira semana, são alguns conceitos geográficos, né? Esses conceitos geográficos, talvez vocês já viram eles, já estudaram um pouco sobre isso, principalmente lá no sexto ano, né? Mas é o que veio pra gente aí no tema dessa semana e a gente vai ver para quem nunca viu e rever para quem já viu, mesmo para quem está revendo. Esses temas são importantes, né, de serem vistos e revistos, relembrados, ok? Então vamos lá, alguns conceitos aí geográficos. Por que conceitos geográficos? Porque esses conceitos que a gente vai falar sobre eles agora são conceitos que diz respeito ao espaço geográfico de uma maneira geral. Então são conceitos, né, geográficos, né? Diz respeito à geografia, sim, ok? São conceitos políticos também, ok? Então vamos lá para o primeiro que o tema aí traz, nação. Bom, e inclusive o PET aí, ele traz dois sentidos para nação, né? E aí eu acho que eu entendo esses dois sentidos bem distintos um do outro. Por quê? Eu vou falar nação de uma forma geral, da forma que eu acho a mais correta de entender nação. Nação é a cultura, a história de uma civilização, de um povo. Então a gente vai ter vários tipos de nação, né? E uma nação, aquela nação, o povo que compõe aquela nação, eles vão ter peculiaridades, ou seja, eles vão seguir essas mesmas culturas. É, vai ter uma história, né, parecida, na maioria das vezes vão ocupar o mesmo espaço, né? Então isso que vai formar a nação. Por exemplo, os índios formam uma nação, os ciganos formam uma nação, os brasileiros formam uma nação, né? A cultura brasileira que ocupa o espaço, o território do país Brasil, né? Já os ciganos, por que eles formam uma nação? Porque eles vão ter uma cultura própria, uma história própria, os hábitos próprios deles, né? Então, a questão da nação tem a ver com a identificação, com a identidade daquele povo, né? Os índios, a mesma coisa e por aí vai. Então, a gente tem N tipos de nação pelo mundo afora. Num país a gente pode ter num país vários tipos de nação, né? E aí no PET traz outra definição de nação, que é Estado-nação. Aí é diferente, é de nação só. Por quê? Porque nação ela pode ter um estado que a represente, né? Como pode não ter nada a ver com isso. Por exemplo, a nação brasileira tem um estado, tem um país que a represente, beleza? Que é o Brasil, né? Já a nação cigana, não. A nação cigana, ela pode ser brasileira, ela pode ser argentina, ela pode ser de qualquer país, mas ela representa uma nação, né? Os judeus, vou dar um exemplo dos judeus. Os judeus até têm, um estado-nação, que hoje tem um país, um estado para representá-los, mas durante muitos anos não tiveram. Mas mesmo assim formavam uma nação. Então eles não eram um estado-nação, mas eram uma nação. Então, para ser um estado-nação, aí sim, aí tem que ter um estado para representar ele, tem que ter um país, um território reconhecido ali, né, como país, como um território nacional, tudo mais. Aí seria estado-nação. Nação tem muito a ver com a cultura, com a identidade, com a história de um povo, ok? Para mim há uma distinção grande entre esses dois conceitos. Por quê? Dentro de um Estado-nação, a gente pode ter várias nações, ok? Agora, nunca vai existir um Estado-nação sem um Estado que o represente, sem um país que o represente. Aí seria só nação, como os ciganos, muitas vezes os índios e vários outros aí, né? Já Estado-nação não, aí é os brasileiros, aí o argentino, aí é o
boliviano, aí é o mexicano, por aí vai, ok? Então tem essas duas diferenças e esse aí, os conceitos aí de nação e estado-nação, ok? Então vamos lá. Território. Território nada mais é que uma delimitação física de um lugar, né? A delimitação de um espaço. O território ele sempre é delimitado por alguma coisa. Pode ser por um muro, né? Antigamente, na Idade Média, por exemplo, era muito comum ter cidades inteiras, uma cidade inteira, ela era fechada por muros, né? Hoje em dia isso é muito mais incomum, né? A gente não vê muito isso. As delimitações do território se dão de outras formas. Por exemplo, as delimitações das cidades, dos estados, dos países, elas vão se dar geralmente por fronteiras físicas, né? Então é uma floresta que te separa, uma montanha que separa uma cidade da outra, um estado, um país, né? Então por aí vai. Um rio, é o mar, e por aí vai. É isso que vai separar. Geralmente a fronteira ela é feita em base, né, de um domínio natural qualquer, né? Então o território nada mais é do que a delimitação física de um espaço. Então a cidade é um território, o estado é um território, o país é um território, a minha casa é um território, a sua casa é um território, a escola é um território e por aí vai. Então é a delimitação física de um lugar, né? Ela pode ser feita, por exemplo, a casa, ela é feita delimitação por paredes, né? A escola também, as cidades, o país e por aí vai, geralmente é uma delimitação para algo físico, um rio, uma montanha, uma floresta e assim vai, ok? Então esse é o conceito de território. Vamos lá, país. País, aí vai ser, o país, ele é o estado-nação que a gente falou. Para ter um país, geralmente não vai ter que ter um estado-nação, né? Vai ter que ser um estado nacional, né? E o país é uma delimitação nacional, física, de um espaço. Geralmente ela vai ser maior do que as demais delimitações que tem ali. É óbvio que vai ter países menores, maiores que os outros, né? Por exemplo, no Brasil a gente tem vários estados aí que são maiores do que países, né? Então essa delimitação ela muda um pouco, né? Ela vai ter países com maior e menor dimensão. Então, país é essa delimitação física nacional, no âmbito nacional, né? Que vai abrigar ali dentro um estado-nação, uma população que faz parte desse país. Por exemplo, aqui a gente tem um país que é o Brasil, né? Com a sua delimitação física. O estado-nação nosso são os brasileiros, somos nós os brasileiros. E aí a gente vai ter as organizações que controlam esse estado nacional. Eu vou inclusive explicar na sequência, ok? Então, basicamente, o país é uma delimitação física, né, do território e sendo a mais ampla de um território em si, né? Vai ser o comando, por exemplo, daquele lugar vai vir do país ali com suas instituições, ok? Por exemplo, que a gente tem as divisões dos estados, né? Os vários estados que a gente tem e o Estado Nacional, né? Que com a nossa Estado-nação, né? Que é o Estado Nacional Brasil, com o Estado-nação nós os brasileiros, ok? Bom, falando em Estado, quais a função do Estado, né? A gente falou que tem um Estado Nacional e tem no nosso caso tem as divisões do Estado. O Estado, em qualquer parte do mundo, ele tem a obrigação de representar o seu Estado-nação, sua população, a sua sociedade, né? Como assim representar? Ele vai organizar, ele vai ser o representante geral daquela sociedade para organizar, para botar leis, para comandar mesmo aquela sociedade. Por isso que ele representa, né, a sociedade, né? Então o Estado compete, por exemplo, ao Estado alguns pré-requisitos que são obrigatórios. A gente nem sempre vê muito isso sendo cumprido. No nosso caso específico, muitas das vezes a gente não vê
sendo cumprido, mas, por exemplo, é obrigação do Estado oferecer educação, saúde, liberdade, moradia e segurança para a sua população. Esses 5 requisitos aí são até constitucionais. É obrigação do Estado fornecer isso para sua população. Isso acontece de fato sempre? Não. A gente vê, por exemplo, no nosso caso específico do Brasil, muitas das vezes isso não ocorrendo, isso não acontecendo, né? Mas é obrigação do Estado. E quando eu falo Estado, gente, eu não estou falando de partido político A ou B, eu estou falando da organização que existe ali, ok? E aí o governo que vai ocupar uma cadeira nesse estado, uma cadeira temporária, e ela sempre está transitando, sempre está trocando, né? Aí vem a questão dos partidos e tudo mais. Só para vocês terem uma ideia, no caso brasileiro, né, a gente é uma república federativa, e aí a gente é democrática, né? A gente tem as três instituições estatais, os três poderes, né? Que é o legislativo, o executivo e o judiciário. No âmbito municipal, o legislativo são os vereadores, o executivo é o prefeito, né? E a prefeitura e a organização de administração da prefeitura. E o judiciário é os juízes, os advogados, por aí vai. No âmbito estadual, o legislativo são os deputados estaduais, o executivo, o governador, e o judiciário vai ter as instâncias maiores da justiça no âmbito estadual, né? Aí, por exemplo, vai ter os Supremos Tribunais Estatais do Estado. No âmbito nacional, que aí no caso é o Estado Nacional, o legislativo é composto pelos deputados federais, o executivo pelo presidente e o judiciário no âmbito nacional, maior de todos, é o STF, o Supremo Tribunal Federal, ok? Composto por alguns ministros que eles estão, que é o poder supremo do judiciário. Então são esses 3 poderes que comandam o Estado nosso, né? E qual são as funções deles? O legislativo, ele tem a função de fiscalizar o executivo, de fazer leis e votar leis do executivo. Ele faz leis, né, para serem executadas e vota leis também do executivo para serem ou não executadas. O executivo faz algumas leis também, manda para o executivo para eles, algumas, né, não todas, manda para o executivo para que elas possam ser executadas, e além disso o executivo ele executa as leis e faz com que elas aconteçam, que elas sejam executadas, ok? E o judiciário ele tem o papel de fiscalizar o cumprimento de todas essas leis, seja dos outros 2 poderes, seja da sociedade como um todo, né? Então ele tem essa função aí de fiscalizar o cumprimento e o não cumprimento dessas leis, ok? Então assim se organiza o nosso estado, beleza? Então vamos lá. Governo. Aí o governo é a cúpula que vai dominar esse estado, que tá ali representando a gente, né? São escolhidos por nós, né? Pelo menos nos 2 poderes, legislativo e executivo, são escolhidos por nós. Isso muda, né? Essas cadeiras que o governo ocupa, ela muda, né? O governo ocupa cadeiras no estado que estão em constante mudança. Por exemplo, de 4 anos, a gente escolhe governos no âmbito municipal, estadual e federal, né? Seja do legislativo quanto do executivo, né? Só para lembrando aqui que eu esqueci de falar, no Legislativo Federal a gente também tem os senadores, ok? Né, que é o Legislativo Nacional tem os senadores e os deputados federais. Então, o governo ele é composto, né, por uma cúpula que nos representa, ou pelo menos deveria ter a função de nos representar, e
isso muda, né? Tem constante mudança, né? Cada época um tipo de governo ocupa esse estado, né? Ele é escolhido num sistema democrático pela sua população como um todo, pela sociedade como um todo, né? Fica por ali durante um tempo, depois ele pode continuar ou não, vai depender da vontade, né? Do que decidiu aquele povo, a sua sociedade, ok? Então isso é o governo, e aí o governo, sim, ele é representado por partidos, e aí tem a mudança desses partidos, por aí vai, ok? Então é isso, gente. Esses conceitos estão aí. Eles são conceitos muito importantes porque eles estão dentro do nosso dia a dia, né? Então é importante a gente saber ter base deles para a gente entender, inclusive, como funciona a nossa cidade, nosso estado, nosso país, o mundo, né? Então é de suma importância o entendimento desses conceitos, beleza? Então tá aí o tema da primeira semana. Podem fazer as atividades.